Bom, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre as manifestações. O PT prepara-se para o seu 5º Congresso Nacional. O Congresso é o momento em que o partido ele faz a revisão do seu programa, ele reafirma posições, ele faz autocrítica, ele admite os seus erros e aponta caminhos. E o PT resolveu fazer, especialmente por conta da crise política, de um desgaste na imagem do partido que todos nós reconhecemos, ele adota um caminho muito correto. Está fazendo etapas livres de preparação para o encontro. E uma dessas etapas aconteceu na minha cidade, São José do Rio Preto, como está acontecendo nas principais cidades do estado de São Paulo, o debate regional. Com a presença não só de filiados e militantes do PT, mas especialmente de não filiados do PT, de lideranças da esquerda, do movimento social e livre para qualquer cidadão e para a imprensa. Em um desses debates, sábado, que era véspera da manifestação do dia 12, eu fiz a seguinte avaliação na minha análise de conjuntura quando analisei as manifestações. Disse que essas manifestações, elas têm provocado umas contradições muito grandes e a conjuntura política provoca isso. O que significa o que eu quis dizer? Que está tão incongruente as coisas, tão difuso, que pessoas historicamente corruptas, lacaias, sonegadoras de impostos, formadoras de quadrilha, corruptos passivos, ativos, gente que a vida inteira roubou os cofres públicos, hoje no alto das suas fichas corridas, eles sentem-se no direito de apontar para um partido inteirinho, colocar o dedo na cara e chamar todos de ladrão, que é o que eles fazem com o PT. E eu disse que essas manifestações, em boa parte das suas organizações, constam ali pessoas com este currículo, com essa ficha corrida na polícia, na justiça, com condenações. Bom, dito isso, a imprensa cobriu e foi para o jornal. No outro dia, os organizadores da manifestação de São José do Rio Preto responderam. Então, de um jeito muito precipitado. Primeiro, que eu me referia ao perfil de algumas organizações que estão por trás das manifestações. Isso a nível nacional. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro de figuras como, por exemplo, o senador Agripino Maia, envolvidíssimo em denúncias de corrupção. Ou o senhor Ronaldo Caiado, envolvidíssimo em denúncia de corrupção. Envolvido com o bicheiro Carlinho Cachoeira, e disse do perfil de pessoas como essa. Imaginei esse perfil. Jamais pensei em atacar um cidadão comum que vai de boa fé numa manifestação protestar contra a corrupção, ou qualquer empresário, como é o caso de São José do Rio Preto, que tem muitos empresários que estão organizando esse movimento contra a corrupção. Então, de maneira precipitada, 2 deles, inclusive uma amiga minha, a Cláudia Bassiti, uma empresária da cidade, se precipitou e me atacou de maneira precipitada. O mesmo fez o empresário Olavo Tarraf, também me atacou de maneira precipitada. Primeiro que eu não fiz a crítica, eles asseminaram uma crítica que não era a eles, era sim aos corruptos, aos sonegadores, aos hipócritas, e eles não são. Portanto, a polêmica se deu. O que eu gostaria de dizer? Que nós vamos continuar nos posicionando, nós do PT não vamos abaixar a cabeça para essa massa de hipocrisia que tenta direcionar um movimento no Brasil. Ora, basta perceber que o movimento se esvaziou, no mínimo ele caiu pela metade. Por quê? Porque não tem uma bandeira que dialogue com um projeto de cidadania verdadeira. Ele não tem bandeira que defende professor, que está em greve no estado de São Paulo. Eu não vi um cartaz pedindo para a Operação Zelote ser aprofundada também pela Justiça, que pega os grandes ricos sonegadores do Brasil. Eu não vi um único cartaz pedindo para investigar o assalto que foi o cartel de trens e metrôs no estado de São Paulo. Ou para investigar, por exemplo, a Sabesp, que se transformou num grande banco privado, deixando faltar água ao município. Ou, por exemplo, na própria cidade, não vi um cartaz pedindo para aprofundar as denúncias contra o prefeito daquela cidade em que eu moro. Só um promotor já pediu mais de uma dezena de vezes a cassação desse prefeito. Portanto, percebe-se que é um viés seletivo.
eles têm um foco e consideram um foco antidemocrático. Porque não são só aqueles que estão pedindo intervenção militar que são antidemocráticos. Aqueles que pedem fora Dilma e fora PT também são antidemocráticos. Porque como que você caça um presidente da República sem objeto, sem motivo, ou eles duvidam da integridade da presidenta Dilma? Que assumam isso. Quando diz fora PT, o que eles estão querendo dizer? Que todos os filiados do PT, que deve ter mais de 1,5 milhão de filiados, são corruptos? Ora, nós somos um partido em que a esmagadora maioria é íntegra, não responde por peculato, por improbidade, por sonegação de impostos ou por qualquer outro crime contra o Estado. Mas não, para eles não vale. O que vale mesmo é a sede de acabar com um partido. Então, o que leva um movimento a atacar um único partido dessa maneira? Olha, eu vi um depoimento que reduz muito, o deputado Marco Martins, esse pensamento. Uma cidadã, eu acho que ela estava em São Paulo, perguntaram: você sabe quem assume depois da Dilma? Ela falou: dane-se quem assume depois da Dilma. Isso é um detalhe. O importante é tirar a Dilma e o PT do governo. O que eles querem dizer com isso? Que nós do PT seremos deportados para Cuba ou para a Venezuela? Teremos os nossos direitos políticos cassados por sermos filiados ao Partido dos Trabalhadores? Talvez sejam isso que eles querem? Ora, dizer a vocês, que se vocês não sabem o que vem depois de um golpe, eu sei. Vem sangue, vem toque de recolher e um céu azul oliva. É isso que espera o Brasil depois de um golpe. Então, devo dizer a esses empresários de Rio Preto, primeiro, que eu os respeito muito. Segundo, que toda vez que fui convidado para um debate na associação comercial ou em qualquer outro fórum em Rio Preto que debatesse política, eu fui e debati com muita seriedade. Como fui há um tempo atrás na associação comercial discutir política de um jeito muito civilizado. Dizer a vocês que eu estou à inteira disposição e gostaria muito que a gente fizesse um debate público. Por isso, o presidente do PT da minha cidade vai procurar os líderes do movimento e propor um amplo debate sobre democracia e corrupção. Nós, como vocês, também pretendemos que os corruptos da Petrobras sejam punidos. E se tiver ali algum filiado no PT, que assuma o seu erro e seja punido exemplarmente pelo partido e pela justiça. O que nós não vamos permitir é que vocês nos transformem, o partido que mudou o Brasil, numa quadrilha, que nós não somos. O PT é um partido formado pós a democracia por professores, trabalhadores, intelectuais, advogados, empresários, estudantes, jovens, homossexuais, artistas, que mudaram o Brasil. Quer vocês queiram ou não, o Brasil, antes do Lula, era um país de joelho, subserviente ao capital internacional, um país sem autoestima, um país com taxa de desemprego gigantesca e um país assolado em corrupção. Essa sim afundou o Brasil, quebrou o Brasil 3 vezes. 3 vezes o Brasil foi quebrado. O Brasil foi vendido. E eu não me lembro de vocês na rua lutando contra a privataria tucana, contra a compra da reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso. Portanto, alto lá quando diz respeito ao nosso partido. Querem acusar? Acuse com coragem aquele que deve. Agora, não faça de maneira generalizada, que isso é muito ruim. Gente na rua protestando contra ajuste fiscal, contra a corrupção, contra a Sabesp, contra o metrô, a favor de professor, a favor do trabalhador, contra a terceirização, isso tudo é muito bom, faz bem para a democracia. Gente na rua, dissimulada, hipócrita, pedindo intervenção militar, pedindo cassação de presidente eleito democraticamente e pedindo a extinção de um partido inteiro, isso é muito ruim, isso cheira a fascismo. Tenho dito, senhor presidente.